Dia, boa tarde, boa noite aos colegas, aos professores. Peço perdão por estar enviando hoje, no último dia do prazo, mas é a terceira vez que eu gravo esse seminário, porque as outras vezes que eu gravei deu algum problema no Canva, corrompeu as imagens, também grava pelo Google Meet e não salvou, então estou aqui gravando pela terceira vez e por esse motivo eu estou enviando hoje no prazo, tá? Meu nome é Rodrigo Arapiraca, sou médico veterinário formado pela UFBA. Sou atualmente orientando da professora Sheila Hall no programa de pós-graduação em Animais Selvagens da Unesp, fazendo mestrado com ela. E o tema do artigo, né, o artigo que o professor Guilherme concedeu para mim, foi sobre coriza infecciosa em aves selvagens. Então, vou fazer uma breve introdução, falar um pouco sobre o artigo e mostrar algumas coisas que eu achei, né, nessa pesquisa. Realmente foi um seminário muito legal. Para mim, pelo menos, porque eu não tinha noção de algumas coisas e foi possível me atualizar legal sobre essa doença. Espero que o material que eu preparei também seja bom para os colegas. Então, falando um pouquinho sobre a coriza infecciosa, é uma doença respiratória que pode ter curso agudo, subagudo ou crônico, tem baixa mortalidade, alta morbidade, ou seja, ela se transmite de forma muito fácil, mas ela tem uma mortalidade muito baixa dos indivíduos. Predomínio em galinhas domésticas, principalmente, né? O quadro, a espécie que é mais relatada, inclusive para mim foi uma novidade de saber que podia algumas espécies exóticas que a gente cria de forma doméstica também apresentar sintomatologia. Pode ocorrer então em fazões, galinha da Angola, codornas e emus. Perus, pombos, pardais, patos, corvos, gralhas, coelhos, cobaias, camundongos são refratários em infecções experimentais. Todos essas espécies que foram relatadas normalmente foram infecções experimentais. Quem a gente tem de ave exótica realmente são fazões, pavão da galinha, angolas, emus e pavões. É uma doença conhecida como roquidão, catarro infeccioso, resfriado e no Nordeste comumente também conhecida muito como gogo. Aliás, todas as doenças normalmente que têm algum caráter respiratório lá no Nordeste, o pessoal costuma chamar de gogo, a galenta de gogo. Então qualquer coisa que tenha alguma sintomatologia respiratória, a gente vai ver que tem outras doenças também que têm sintomatologia respiratória, é descrita pelas pessoas comuns, pelos leigos, como gogo. O agente infeccioso que causa essa doença é o Avibacterium paragalinarum, que foi nomeado assim, né? Foi reclassificado assim em 2005. Antes ele era chamado de Haemophilus paragalinarum, e ele foi isolado em sua primeira vez em 1932. Antes de 1932, já tinha a doença coriza infecciosa, ela já era uma doença perceptível e relatada, mas nunca foi é, isolado o agente infeccioso, porque normalmente as infecções, né, os quadros clínicos normalmente têm co-infecção, e muitas vezes o agente que está realizando a co-infecção ele é mais facilmente isolado do que o avibactério. Mas em 32 o pessoal já suspeitava que existia algum outro agente ali para aquela manifestação daquela doença. E finalmente em 1932 ele foi isolado. É uma bactéria da família das Pasteurellas, é um bacilo gram-negativo, mesófilo, então ele precisa de calor, né, para crescer, não esporula, as cepas mais virulentas normalmente possuem cápsula, é um aeróbio facultativo. Porém, ele cresce, pode crescer fora da, em um ambiente com 5% de CO2, mas ele cresce melhor na presença de CO2 a 5%. Ele é NAD dependente, então isso a maioria das cepas, já tem algumas cepas. Antigamente achava que todas as bactérias eram NAD dependentes,
mas hoje a gente já tem algumas cepas que não são NAD-dependentes, mas isso é uma informação importante na hora do cultivo desse agente, para que você tenha mais sucesso no desenvolvimento dele. São sensíveis ao ambiente fora do hospedeiro, né? Então facilmente ele é inativo fora do hospedeiro, 4 horas em ambiente é o suficiente para ele se inativar. Contudo, ele fica 24 a 48 horas viável em aves mortas, porém se atingir a temperatura de 45 a 55 graus, mesmo nas carcaças, durante 2 a 10 minutos é o suficiente também para inativar ele. Os exames para identificação desse agente pode ser água por geoprecipitação, o AGP, né? Ah, que é um exame utilizado também em alguns diagnósticos virais equinos, né? A inibição da hemaglutinação, o HI, a inibição, o HI ele é legal para fazer a mensuração da titulação das aves para determinados antígenos, né? A geração de anticorpos para determinados antígenos, porque isso aí, inclusive, ajuda a fazer o planejamento vacinal daquele plantel. A reação de polimerase em cadeia, o PCR, que é a mais utilizada. E uma coisa importante é que esse organismo está separado em alguns sorogrupos e alguns sorovários. Os principais sorogrupos, os sorogrupos identificados, é o sorogrupo A, C e B, sendo que todos os três a gente tem ocorrência aqui no Brasil. Por isso, o protocolo vacinal, as vacinas que são disponibilizadas para aves comerciais, normalmente elas vão levar em conta esses três sorogrupos. E aí, dentro desses três sorogrupos, a gente tem os sorovares, que vai se classificar com a letra e o número em seguida. Então, tem sorovar A1, A2, A3, B1, C1, C2, C3, C4. Né? Isso é uma classificação sorológica. Contudo, atualmente, né, esse aqui é um dado, esse anterior é um dado de 2015, e esse aqui é um dado novo que eu peguei, que é de 2024, que a gente já tem, além dos sorogrupos e sorovares, nós temos genotipos, por conta da capacidade agora que a gente tem de fazer a análise de DNA, de decodificação estabelecer o genótipo, o código genético daquele agente. Então a gente tem aí uma quantidade de genotipos bem maiores do que a gente tinha antes, inclusive com alguns sorovares sem não estabelecidos, né? Para você ver alguns sorogrupos e sorovares ainda indeterminados, por conta da capacidade que a gente tem de destrinchar mais o código genético dos micro-organismos. Com relação aos sorovares, o sorovar de maior virulência, que causa os quadros clínicos mais pungentes, da ordem do maior para o menor, o C1 apresenta os sintomas mais pungentes, ou seja, ele tem uma virulência maior, e aí em ordem decrescente, quem vai estar no último é o C4. Você vê que é o mesmo sorogrupo, mas sorovares diferentes, e é o suficiente para você ter uma diferença de sintomatologia. Os piores quadros ocorrem novamente com co-infecção de H9N2, que é o vírus da influenza. A importância epidemiológica dessa doença, apesar de ser uma doença que tem baixa mortalidade, ela tem alta morbidade e ela gera problemas econômicos, ela gera prejuízos econômicos, né? Então a gente vai ter aí galinhas semi-maduras de aproximadamente 13 semanas, com os quadros clínicos mais evidentes, principalmente da espécie nossa, né, da galinha doméstica. Nós temos também outras espécies que apresentam sintomatologia, como codorna, fazão, pavão e galinha da Angola. Aí na imagem ao lado, uma codorna com sintomatologia compatível com coriza infecciosa, né? Você vê um edema facial bem proeminente, inclusive ela perde a capacidade de enxergar por esse olho. E por esse motivo a gente tem aí
o animal se alimenta menos, o animal doente, você vai ter perda produtiva. Não necessariamente vai matar ele, mas vai possibilitar que ele se reproduza de forma adequada, que ele produza de forma adequada. Então, 10 a 40% de perda produtiva em poedeiras, não, mais, quase a metade da produção vai por água abaixo, por causa da coriza infecciosa. Aumento de refutagem, então, assim, aves de corte, se elas não estão se alimentando bem, ela vai refutar. A maioria dos indivíduos não vão ser aproveitados para consumo. Então, aí vai ter 18% de mortalidade em aves de produção. E aí eu cito isso porque depois eu vou mostrar um dado mais na frente que me impressionou, porque a ave doméstica, a ave confinada, você tem 18% de mortalidade. E aproximadamente 69% de inviabilidade ao abate. Então, assim, não vai matar todo mundo, mas muitos não vão ganhar peso de forma adequada. E eu acho que até aqueles que vão ganhar peso também, você vai ter uma qualidade de carcaça muito menor. Né? Então, isso gera um prejuízo muito grande para a produção. É uma doença de transmissão horizontal, através de aerosol, fômites e moscas. E aí tem um adeno, principalmente aqueles criadores que utilizam bebedouro de calha, né, que são os criadores mais informais. O bebedouro de calha, por ser um local úmido, ele é um excelente fômite, um disseminador para que outros indivíduos contraiam. Você vê aquelas granjas industriais, eles usam muito aqueles bebedouros de bicamento, né? Não sei como que se chama aquilo. Eu acredito que seja um dos motivos, né? Porque você consegue isolar mais o patógeno. Né? Se ele fica 4 horas, ele consegue inativar no ambiente. Se ele estiver num local úmido, talvez ele consiga ficar mais tempo. E o confinamento, né? São aves muito próximas uma da outra, então aerosóis e outras coisas assim para aves que estão confinadas, eu acredito que seja muito mais é, promissor para o patógeno se disseminar. A patogênese da doença, ela acontece porque a bactéria, a bactéria Paraganara, ele tem um tropismo por epitélio ciliado, principalmente o epitélio do trato respiratório superior. Ele vai gerar um edema e infiltração de hidrófilo inicialmente, e aí vai vir essa descarga serosa, que é essa descarga serosa que descreve que é motivo do nome da doença, né? Porque começa a ter coriza, literalmente, essa descarga serosa. Ela gera uma coriza, e essa coriza, ela é o que atribui o nome à doença. Depois dessa coriza, vai vir uma hiperplasia e descamação, e aí uma exsudação obstrutiva. A exsudação das aves, ela é uma exsudação que não é igual a dos mamíferos, né? O exudato das aves, ele não sofre a liquefação como ocorre em outras espécies. Então, ele é um exudato rígido. E aí você vê aqui, por exemplo, nesse indivíduo aqui, desse artigo bacana que eu achei, você vê aqui, não sei se eu consigo, está dando para apontar, não sei se está gravando o meu apontamento, mas não tem recurso aqui, mas enfim. Aqui logo após o bico, né, a parte inicial do bico, tem os seios nasais, e aí tem um trajeto embaixo desses seios nasais que a gente consegue ver umas bolinhas, que são aí já o início do quadro obstrutivo por conta da doença. Ele tem uma incubação de 20 dias, então cerca de um dia para a ave começar a apresentar os primeiros sintomas após ela ter sido contaminada. A severidade vai ocorrer de 7 a 10 dias após a infecção e a reparação da infecção normalmente ocorre após 14 a 21 dias. Então, tem um curso relativamente rápido, né? Pode apresentar dificuldade respiratória, obstrução visual parcial a total em algumas aves, aquelas que não estão enxergando, estão com um quadro de dificuldade respiratória maior, elas ficam com dificuldade de se alimentar, e por conta disso, obviamente, a lesão do epitélio ela vai ser porta de entrada para co-infecções oportunistas. Então, essa inflamação catarral, fibrina purulenta nos seios nasais, ele gera quadros, como a gente consegue ver aí na imagem ao lado. A partir de cima você vê
embaixo do indivíduo sem a doença, em cima o indivíduo com doença. Então, nas primeiras aqui, nos primeiros cortes, você vê um edema, né, proeminente dos seios nasais, e aqui no segundo e no terceiro, a gente já vê no seio infraorbital aqui uma quantidade de exudato, uma bolinha branca, né, ocupando esse espaço. E no terceiro você vê vários pontos de exudação na viária superior da ave. Além dessa exudação interna, a gente vai ter o edema subcutâneo de face barbela, que vai ser outra coisa que vai dificultar. Pode haver traqueite, aerossaculite, mas não é muito comum e raramente pneumonia. Normalmente quando tem é porque tem uma co-infecção. E as co-infecções mais comuns é o Mycoplasma, Escherichia coli e outras Pasteurelas. Lesões mais comuns do trato respiratório superior podendo apresentar sinais brandos no trato inferior, né? Então o quadro clínico ele é mais comum no trato respiratório superior. E os quadros piores são quadros normalmente que cursam em cronificação. Então, a cronificação está associada ao agravamento do quadro. Quando a ave ela cronifica, você tem um agravamento do quadro. Os principais diferenciais, dentre os principais, né? Os principais diferenciais para a coriza infecciosa, nós temos aí a varíola, rouba aviária, a avitaminose A, deficiência de vitamina a pasteurelose, cólera e o Ornithobacterium rhinotracheale. Quanto ao tratamento, eu botei essa imagem, né, que é a imagem jocosa, que eu tirei do YouTube, porque as pessoas têm receita milagrosa para tudo. Então, o cara diz que cura coriza em 2 dias, sabendo que a literatura fala que é de 7 de 14 a, não, esqueci, quase 20 dias, né, para se recuperar. Então, não existe essa cura milagrosa. Mas é uma doença, inclusive, que ela é autolimitante. Então, é uma doença de curso autolimitante. Então, é muito fácil tratar uma doença de curso autolimitante, principalmente se você pega ela no início, né? Então, é suporte alimentar, basicamente, principalmente as aves que não estão conseguindo se alimentar direito, limpeza da região, da secreção, para facilitar que a ave volte a enxergar, volte a respirar melhor. Suplementação com vitamina A para ajudar nessa cicatrização epitelial. Sulfatrimetropina, eritromicina, oxatraciclina e tilosina. Também, normalmente, a maioria dos antibióticos que são utilizados comercialmente conseguem ter um efeito bom. E os quadros leves são autolimitantes. Né? Então, a ave que pega uma cepa menos patogênica, menos virulenta, ela se recupera rapidinho. Às vezes tem só a coriza e se recupera. Com relação à prevenção, a gente faz isolamento dos lotes em diferentes idades, para a gente observar, é, sabendo que aves com 13 dias elas são mais suscetíveis, então a gente coloca os indivíduos que estão próximo, na mesma faixa etária, em lotes mais distantes, para a gente evitar que a gente tenha transmissão em quadro clínico, perda econômica por causa do quadro clínico desses indivíduos. Isolamento de lote infectado, né? Então, isso faz parte também dessa parte desse plano de isolamento, do próprio planejamento do produtor, né? Vazio sanitário de pelo menos uma semana daqueles lotes que foram acometidos. Controle da qualidade da água, principalmente locais que não têm água vinda de locais onde tem tratamento de água, então água de poço que tem que ser devidamente clorada e monitorada para ser utilizada. Isso é importante, inclusive até para o controle, caso tenha algum quadro de surto no criador. Então a água que está limpa e clorada, ela já vai evitar esse tipo de disseminação fácil. Vacinação é uma vacinação intramuscular. Existem alguns estudos também de vacinação subcutânea, mas a maioria das que eu vi aqui no Brasil, pelo menos, protocolo é intramuscular. As vacinas, tem vacina polivalente com coriza infecciosa e tem vacinas específicas para coriza infecciosa. A primeira vacinação é feita de 5 a 7 semanas, a segunda de 13 a 15 semanas. E aí, esse aqui foi o artigo, né, que o professor concedeu para eu gerar a minha apresentação em volta dele. Então, em tradução livre, esse é um artigo de 2023,
Em tradução livre, Avibactéria paragalinar, um patógeno emergente de aves no Centro de Conservação de Vida Selvagem de Tilin, na China. Esse foi um relato que aconteceu, se não me engano, no sudeste da China, esse centro de conservação de vida selvagem. Foi um surto de Avibactéria paragalinar nesse centro de conservação que aconteceu em 2023. Ocorreu em três espécies diferentes, foi diagnosticado em três espécies diferentes, que foi o fazão dourado, o Trangopon de Temik, que é esse indivíduo que está aí na foto, e pavões. O fazão dourado, que é esse aí, ilustrado na foto, são aves silvestres para eles, né? São aves ornamentais domésticas para a gente, mas são aves silvestres para eles. Então, com relação aos achados, esse foi o primeiro relato de transmissão inter e intraespécies de coriza infecciosa entre aves selvagens da China, sugerindo que essa doença não está restrita à avicultura comercial. E aqui está o ponto que eu achei muito interessante do artigo, que de fato eu também tinha essa percepção de que coriza infecciosa era uma doença mais de ave industrial. E a gente tem aí na nossa rotina, pelo menos quem trabalha com espécies não convencionais, pessoas que criam pavão, codorna e fazão dourado de forma comercial, né? Em fazendas, em sítios ou até em casas. Então é algo que a gente tem que estar atento, que é possível que eles também sejam acometidos por coriza infecciosa. Essa é uma tabela do relato, e aí nesse relato eles tiveram 18 casos em fazão dourado, 3 casos diagnosticados em pavão, 57 casos em fazão de Tragopan, né, o Tragopan, o Temic Tragopan, e eles testaram também para o Ibis, procurado, se eu não me engano, mas não foi positivo para nenhum. Então o relato foi realmente focado nessas três espécies: o fazão dourado, os pavões e o Tragopan, o fazão de Tragopan. Ele apresentou um dado de mortalidade, uma taxa de mortalidade de 16%, aí próximo do que seria de espécies domésticas, e aí a maioria foi em fazão dourado, apesar que se a gente olhar lá, teve menos fazão dourado, o maior foi do Tragopan, né? Mas quem teve a maior mortalidade foram os fazões dourados. E sendo que essas mortes de fazão dourados foram atribuídas exatamente a infecções mais prolongadas, ou seja, infecções que se cronificaram, o que cabe também com o que é descrito em espécie doméstica. Eles fizeram cultura para saber qual a maior sensibilidade, então elegeram as sulfas em cima desse critério. Foi administrado o tratamento, a maioria das aves se recuperou em até 10 dias após o tratamento, então se recuperaram rapidinho. E aí, em fevereiro de 2023, a doença foi efetivamente controlada e nenhuma nova ocorrência foi relatada. Mas como foi o primeiro relato desse surto, eles estabeleceram dentro do, do programa de monitoramento de doenças emergentes a coriza infecciosa para essas espécies. Então, discutir como a infecção em aves selvagens e raras leva a sérias preocupações para a conservação da biodiversidade. Então, o que antes não era uma preocupação, hoje é algo passível, né? E inclusive porque a gente pode ter aves que vêm a óbito, são predadas, porque é uma doença que ela pode até não levar a uma mortalidade tão alta como a gente viu nesse relato, mas ela inviabiliza, principalmente a parte visual da ave. Então ela fica muito, pelo menos se for um lado da ave, ela fica aí com quase 50% de sua capacidade visual anulada. E aí para ela ser predada, o predador conseguir vir por pegar ela porque ela não consegue escapar devido a não enxergar o predador, isso é muito fácil. Né? E aí se for uma espécie ameaçada, a gente tem um risco aí grande. E aí isso pode também para outras espécies que ainda não foram relatadas, né? Isso é algo preocupante, porque é uma doença com alta morbidade.
E aí fortalece a necessidade de monitoramento em vida livre. E eles fizeram esse trabalho, eu achei um trabalho muito legal, porque eles fizeram isso de forma muito bem feita. Eles fizeram o sequenciamento do genoma completo, né? Análise filogenética sugerindo uma possível origem comum da infecção em todas as áreas do centro de conservação. Então, além de diagnosticar, além de estabelecer quem era o agente infeccioso, e eles fizeram a tipificação, eles tipificaram genomicamente o agente infeccioso, descobriram que esse agente infeccioso tinha o mesmo código genético em todas as aves, né, ele era comum a todas as aves, e disponibilizaram esse código, porque aí se outros locais da China, outros locais que diagnosticarem a, a coriza infecciosa nessas espécies, eles podem acessar esse banco de dados e cruzar para saber se a doença veio desse mesmo local, ou triangular para saber de onde veio esse agente infeccioso. Com relação ao material de suporte, que eu utilizei foi o livro do professor Ângelo, né, com base no livro de eu acho que ele é 2020, se eu não me engano, segunda edição. Esse revisão de literatura também, que eu peguei, é uma revisão de literatura em português, de 2022. As imagens que eu peguei são imagens muito boas, foi desse artigo sobre sinusite e rinite, né? A descrição dos quadros de sinusite e rinite causados por Avibacterium e Galibacterium, muito bom. A atualização da parte genômica eu peguei nessa revisão de literatura, que é a revisão de literatura de 2024, que ele vai falar do, além dos sorogrupos e sorovares, ele vai falar também da parte de genotipagem, né? Então achei bacana essa revisão mais recente. Essa é uma outra revisão, que é essa revisão de 2023, só que o que eu achei curioso nessa pesquisa minha foi que há uma revisão mais nova, que é de 2024, ela não relatava a possibilidade da doença em emus, sendo que essa revisão de 2023, sobre distribuição, né, mais focado, claro, né, a outra é uma revisão de literatura, esse é um artigo falando sobre distribuição da infecção, diagnóstico e controle da